Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Sou Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Hoje aí um grande dia, né? Tivemos muitas emoções. Mas antes de começar, lembra sempre de dar aquele like aqui embaixo no nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Lembre de compartilhar o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e ter aí acesso às informações do Terça Livre. Não estou aqui sozinho hoje, estou com o jornalista Alan dos Santos. Boa noite, Alan, tudo bom? Boa noite, Max, boa noite. Ítalo, né? Ítalo, tá nosso convidado também aí hoje. Boa noite, Alan, boa noite, Max. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. É isso aí. Então, Max, o que a gente tem pra hoje, além dessa palhaçada que foi esse julgamento de hoje, né? Parecia um circo. É. Cadê meu narizinho de palhaço? Tava aqui. Sumiu? Hoje eu vou apresentar com ele. Mas a gente vai falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente... eu tenho que ficar de nariz de palhaço aqui. É o único jeito. Segura aí, pessoal, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre o julgamento de hoje. Mas antes, queria falar de uma outra coisa que aconteceu hoje também muito importante, tá? Que foi a abertura do processo de impeachment do Wilson Witzel, né? Então, sim, dos 70 deputados, 69 deputados votaram sim ao processo de impeachment de Witzel. Ou seja, aí quase 100%, né? Só um aí que não votou sim. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, né, por uma unanimidade, o processo de abertura de impeachment do governador fluminense. Ao todo, 69 dos 70 deputados votaram sim e um parlamentar não votou, ou seja, ninguém votou não. Será publicado no Diário Oficial um ato dando prazo de 48 horas, contadas a partir da segunda, dia 15, para que os partidos com representação na casa indiquem integrantes da comissão especial que vai avaliar a denúncia, informou a Alerj. Após a formação da comissão, com eleição de presidente, vice e relator, o governador Wilson Witzel será notificado para apresentar a defesa em até 10 sessões. Após esse prazo, a comissão tem mais 5 sessões para emitir parecer, que é votado em plenário. Após as denúncias de suspeita de desvio de recursos da saúde durante a pandemia de coronavírus, foram protocolados 14 requerimentos de abertura de impeachment na casa. O requerimento que será levado adiante foi apresentado pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB, e se baseiam nas denúncias relacionadas a desvio na saúde estadual. Além do pedido aceito, outros 6 requerimentos foram arquivados na mesma decisão. Ex-líder do governo, Witzel na Alerj, o deputado Márcio Pacheco, do PSC, também foi favorável. Em nenhum momento o governador se colocou aquém das investigações, inclusive dizendo publicamente que não temia nenhum tipo de investigação. Essa é, de uma maneira muito própria, a forma dele se colocar à disposição deste parlamento, declarou aí o deputado Márcio Pacheco. Então, quais são os próximos passos do processo de impeachment do Witzel na Alerj? O ato é publicado no Diário Oficial, né, dando prazo de 48 horas, a partir da segunda-feira que vem, para que os partidos da casa indiquem representantes para a comissão especial que irá analisar a admissibilidade da denúncia. Acusados são notificados para apresentarem defesa no prazo de 10 sessões e denúncia é lida em plenário, ou seja, o Witzel também vai lá, né, poder ir lá se defender. Depois de indicados, a comissão especial tem 48 horas para se reunir e eleger relator e presidente. O parecer da comissão especial é lido em plenário e em seguida é inserido na ordem do dia, ou seja, em pauta de votação e discussão. Os deputados, no limite máximo de 5 por partido, podem discutir o parecer pelo prazo máximo de 1 hora, sendo os questionamentos respondidos pelo relator. Encerrada a discussão, não necessariamente terminando no mesmo dia, será aberta a votação nominal. Caso os deputados decidam pelo recebimento da denúncia, por maioria absoluta,
36 votos, o acusado será afastado e será enviada a cópia do processo ao presidente do Tribunal de Justiça para a formação do Tribunal Misto de Julgamento. Então, essas seriam as fases, né, do processo de impeachment. Ítalo, parece que a coisa está andando, né? Se muita gente duvidou até que poderia ser possível. Tá sem áudio do Ítalo lá, hein? Pois é. Alô? Não, teu áudio tá ok, era só na primeira ali que tava sem. Ah, tá, perfeito. Estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente olhar para o caso do Rio de Janeiro e perceber que talvez, né, o Rio de Janeiro vai largar na frente nesse processo aí. Eu tinha feito uma aposta, um bolão, né? Quem vocês achavam que ia cair primeiro, né? O Dória ou o Witzel, né? Então, acho que tudo tá se desenrolando para que o Witzel seja o primeiro. Largou na frente, né? Largou na frente, é lógico, né? É lógico. Há muita irregularidade. Tem coisa assim que eu achei interessante quando a PF entrou na casa do Witzel. Eu lembro que eu estava ouvindo rádio nesse dia, eu estava dirigindo, né, na estrada, e na hora até parei, eu falei assim, nossa, eu ouvi isso mesmo, né? Sabe quando você está assim, a PF entrou na casa do Witzel mesmo, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Na hora a gente tomou um susto, né? E uma das coisas que foi falada ali é que uma das suspeitas, das denúncias, né, é de que existe um superfaturamento na compra de leitos, em que a mesma empresa fez um leito em São Paulo por 10 vezes menos o valor. Você imagina, em São Paulo, né, que já não tem a conduta ilibada, já não tem a fama de conduta ilibada, provavelmente esse leito não está pelo valor correto. Já em São Paulo, o cara colocou superfaturamento de 90% em cima de um valor já faturado, que provavelmente já está faturado. Vocês têm noção do que significa isso, meu Deus do céu? Né? E agora a OMS lança aí um comentário dizendo que não, provavelmente é muito raro a propagação de assintomáticos, é difícil. É um óbvio ululante, né? Porque se você não tem propagação de fluidos, né? Se a pessoa assintomática dificilmente propaga fluidos, é mais raro ela fazer a propagação. Ela não espirra, ela não tosse, ela não está ali, né, expelindo a carga viral que já é pequena no corpo dela porque ela está assintomática. Então, uma conclusão que deveria ser básica, né? Alguém me explique por que não deveria ser, por que é tão difícil, seria tão difícil chegar a uma conclusão dessa, né? Por que precisaria ter assim a OMS falando, né, no final da história já, né, quando a coisa está indo para o desenrolar já, né? Então, assim, essa conclusão mostra para vocês aí que defenderam o isolamento horizontal, vocês foram feitos de trouxa. Os caras compraram bilhões, gastaram bilhões do teu dinheiro e você comemorou achando que era bom. E estava pedindo mais. Estava reclamando que não estava gastando mais. O cara conseguiu fazer isso contigo, meu filho. Olha o que o cara conseguiu fazer com você. Então, assim, graças a Deus a coisa está começando a se resolver a nível estadual no Rio de Janeiro, né? Eu espero que isso aí se desenrole. É água morra abaixo. Eu não vejo clima para que os deputados voltem atrás e não votem o pedido de impeachment do Witzel. Eu não vejo clima para isso, né? Uma base que já estava toda comprada pelo Witzel por meio de cargos, etc. Mesmo assim percebeu que ia ficar ruim para ela se não botasse isso aí para rodar. Colocou isso para rodar e eu não vejo clima para ela voltar atrás, não vejo situação política, né, em que seja viável para esse pessoal voltar atrás. Então eu acredito que isso aí vai se desenrolar e vai passar assim como bem mais leve até do que o impeachment da Dilma, né? E vale lembrar, né, que o Dória também está sendo
Está sendo cobrado, e existem inclusive agora as representações que estão aparecendo aí contra o Cauê Macris, da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, que está pegando e está segurando, por enquanto, ela está segurando os impeachments, né? Vamos ver até quanto que ele aguenta. Pois é. E se alguém aí... Porque pelo menos nesses lugares, a pressão popular ainda pode, né? Exato. Temos que aproveitar enquanto dá, até que o STF decida que não se pode mais trabalhar para impeachment de governador. Né? Porque daqui a pouco também não vai poder. Não andar da carruagem. Mas vai lá, Max. Exatamente. Não, e para quem tem alguma dúvida aí sobre a questão do Witzel, fizeram aqui até um cálculozinho engraçado. Ó. Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado apontou superfaturamento de 1,6 milhão de reais na compra pela Secretaria Estadual de Saúde de soro fisiológico para pacientes com Covid-19 no Rio. Isso era uma informação que a gente já tinha dito. Mas olha só, a Secretaria adquiriu 1,3 milhão de frascos de soro fisiológico. Essa quantidade é 20 vezes maior do que o total para abastecer os hospitais do estado por 3 anos. Sabe o que significa? Que a quantidade de soro fisiológico seria capaz de abastecer os hospitais do estado do Rio de Janeiro por 60 anos. Coisa linda, hein? O processo de contratação da empresa sem licitação não durou mais do que 4 dias e ocorreu sem o parecer jurídico obrigatório. Então, só para você entender o seguinte, que esse processo de pedido não está acontecendo à toa não, meu filho. Não está acontecendo à toa mesmo, né, não? Então, exatamente. É cada coisa, cara. O cara, veja bem, olha o feito que é do senhor Wilson Witzel, o feito que é o cara conseguir, mesmo tendo comprado por meio de cargos, né, explicar como é que funciona essa compra aí, né, para não deixar, para não ficar no ar aí, né? Como é que o cara consegue o apoio da Câmara? Né? Ele chega nos deputados e diz o seguinte, olha, indiquem aí, né, nos blocos ou nos deputados individualmente, né, fala assim, indiquem aí, pessoal seu, que eu vou botar aqui dos meus cargos de confiança, né? E esses cargos de confiança vão receber salário, evidentemente, né? Um bom salário, diga-se de passagem, e aí depois eles se viram, né? Existe aí a velha história da rachadinha, né? Às vezes não é rachadinha, às vezes é a contribuição para o partido, né? Aquela coisa toda que o PT faz isso muito bem, diga-se de passagem, né? Então, quando eu falo comprar, é disso que eu estou falando, tá? Ele tinha aí uma maioria na Assembleia Legislativa através desse loteamento das suas secretarias, né? Que ele fez assim, abriu a porteira, né? O Wilson Witzel, ele conseguiu fazer com que esses deputados no Rio de Janeiro virasse assim para ele e falasse assim, meu amigo, segura a onda, segura essa onda, não vai dar mais para te segurar agora, porque você roubou demais. Porque você fez muita falcatrua. Porque o seu governo fez muita falcatrua. Olha só o que é para um sujeito conseguir ter esse tipo de reação por parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Estado com 4 ex-governadores presos caminhando para o 5º, pelo visto, é o que tudo indica, né? Exatamente. E hoje pela manhã, a gente teve a APF visitando outro governador, né? O Helder Barbalho, do Pará. Né? E aí o que aconteceu agora? O governo do Pará exonera o secretário adjunto de gestão administrativa de saúde, né? Agora, né? Depois de tudo que já aconteceu, agora ele foi exonerado. O governo do estado do Pará exonerou no final da manhã desta quarta-feira, dia 10, o secretário adjunto de gestão administrativa de saúde, Peter Cassol. Né? Inclusive a gente falou aqui também dele que foi encontrado R$748 mil em dinheiro vivo na casa dele. Dentro de um cooler. Dentro de um coolerzinho de isopor. Pois é.
A decisão foi anunciada após a Polícia Federal deflagrar a Operação Parabellum para investigar fraudes na compra de respiradores pelo Estado, né? Foram apreendidos R$750 mil que estariam na casa do agora ex-secretário. O montante estaria embalado em páginas de jornal e escondido dentro de uma caixa térmica. Peter Cassol foi alvo de mandado de busca e apreensão expedidos pelo STJ com base em pedido da PGR. Isso é a notícia dada pelo G1 aqui. Ou seja, a coisa foi apertando, agora não deu mais, agora exonerou, né? Também não tinha condição de manter um cara desse depois de um escândalo desse que está acontecendo, né? E só para complementar, né? Não aconteceu operações só no Pará, não, tá? Foram várias operações que a Polícia Federal tem feito. Deixa eu baixar aqui rapidinho, só para vocês verem as outras operações. Aqui, ó. O Hildo Rocha, deputado federal, diz que Flávio Dino cometeu improbidade administrativa ao pagar respiradores que não foram entregues, né? Você vê, o Covidão tá rolando solto, meu filho. Covidão, agora, com ou sem Moro, o negócio agora, tá rolando solto. Vamos lá, né? É o seguinte, Ítalo. O cara viu que não é legal ter um secretário com 700 mil em dinheiro vivo no isopor. Pega mal. Pô, você vacilou comigo, cara. Eu vou te exonerar, porque tu é muito vacilão, cara. 700 conto é muita coisa. 700 mil, brother. Quanto tá uma Ferrari hoje? Zeradaça aí. Não dá mais do que 700 mil, mas dá pra dar uma boa... Deixa eu ver o que você compra com 700 mil. Segue aí, eu vou procurar aqui, fazer um... Procura aí. O cara chegou, pelo menos com 2 Camaros. No isopor. Pelo menos. O cara tava com 2 Camaros no isopor. Falei assim, porra, mano, aí tu me faz. Faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Então, ó, é o seguinte, ó. Eu vou te exonerar aqui, que ó, a gente nem se conhece, tá ligado? Apaga o WhatsApp lá, cara. Já era, que já teve a busca, já. Edmilson! Já era, teve a busca. Oi, Edmilson! Pois Chama o Edmilson. Cara, a cara de pau... E o Witzel fez isso também, não fez? Quando o cara... Mas exonerou um pouquinho antes, ele foi mais esperto. O Witzel foi mais rápido. Foi mais rápido, ele exonerou um pouquinho antes. Ó, dá pra comprar um Maserati 2018. Pra 2018. Pra não falar que é desse ano. Né? O cara tava com um Maserati ali em 2018. Um Maserati. Não é o 2020, mas... Mas daria pra dar uma boa entrada no 2020. Dava boa entrada. Dá uma boa batida nesse financiamento aí, hein? Pois é. Agora, brincadeiras à parte, o que você que tá em casa nos assistindo precisa entender é o fato de que os caras estão com um dinheiro desse enquanto tem uma pessoa a ponto de morrer nesse exato momento num corredor de hospital. Entendeu? É inadmissível isso. Mas grave mesmo, gravíssimo, é você colocar hashtag no Twitter. Foi o que o STF decidiu hoje. Que é isso aí dá busca e apreensão na casa, hein? Ó, dá arma na cabeça e tudo. Se você colocar a foto do presidente sendo esfaqueado na cabeça, degolado, né? Segurando a cabeça. Se você segurar a cabeça do presidente numa... É só anime, entendeu? Não dá nada, nem o Twitter considera discurso de nem ódio. o Twitter, Agora, nem o Instagram. Pois é, troca a cabeça. Nem o Aí Twitter, tu vai ver o que acontece. nem o Instagram. Agora, chamou de cabeça de ovo, fudeu. Terceira Guerra Mundial. Vamos vasculhar a cabeça desse cara. Se colocar a musiquinha, hoje eu vou querer, tá? Hoje eu vou querer a musiquinha. Alexandre de Moraes, ministro... Mas é do Pato Donald? A versão do Fofão? da Carreta Furacão. Colocou o videozinho, aí deu ruim. Agora, você ter um Maserati de 2018. 18? Então, aí dá nada. Sofre exoneração,
pega o resto do dinheiro que tu conseguiu guardar, bota nas Ilhas Malvinas e seja feliz. Esse país é uma piada, cara. Agora, não se indigne com isso, por favor. Senão é crime. Entendeu? O que ele fez não é crime. Vai exonerar, acabou. Se rolar uma prisãozinha, ele vai rolar uma prisãozinha de alguns dias, daqui a pouco tá solto de novo. Agora, se você em casa ficar puto da vida com o que tá acontecendo com o país, hoje eu mostrei pro Max, vai ser traduzido, um artigo de um arcebispo, Ítalo. Vejam só. A situação tá tão grave, quando eu vejo um bispo falando 1 mais 1 é 2, eu já tô assim, é visão de Nossa Senhora. Entendeu? O bispo falou que 1 mais 1 é 2, eu falei, pronto. Tá repleto do Espírito Santo. Não, é via unitiva. Sétima morada. Mas diga lá, qual foi a revelação privada que ele recebeu aí? O bispo recebeu a revelação privada. Carta aberta do bispo. Arcebispo, o nome dele é Vigano, tá? Italiano. Arcebispo Carlo Maria Vigano. O arcebispo escreveu uma carta ao presidente. A carta é um pouco extensa aqui, a gente não vai conseguir ler. Resumo da carta é o seguinte: foi uma carta aberta, dia 7 de junho de 2020, no dia da Santíssima Trindade. Ele mandou uma carta aberta ao presidente Donald Trump. E nessa carta ele disse: os últimos meses, nós temos testemunhado a formação de dois lados opostos, que eu chamaria de bíblicos. Dois lados bíblicos. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a maior parte da humanidade, enquanto que os filhos das trevas representam uma absoluta minoria. E digo mais, ele disse: a formação, a maneira como está formado e o objetivo de discriminação em lugares, em situações de inferiores, em uma moral inferior, e respeito aos seus adversários, daqueles que constantemente mantêm uma posição estratégica no governo, na política, na economia e na mídia. Ele está falando desses que são a minoria. E aparentemente, de um modo inexplicável, os bons mantêm-se reféns. Olha que forte isso. Mantêm-se reféns pelas trapaças. Those help them either out of... ele fala daqueles que ajudam apenas para o seu próprio interesse. Aí mais adiante, eu não vou ficar fazendo tradução literal, que é ruim. Eu não sou bom nisso, fazer tradução literal rápida, fazer tradução simultânea. No fim das contas, o arcebispo vai dizer: você tem os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos da serpente e os filhos da mulher. E ele fala nominalmente, Ítalo, nominalmente. Os filhos das trevas, os filhos da serpente, estão no Deep State. Ele usou esse termo. No Deep State, que em português aqui a gente pode dizer que é o estamento burocrático, né? É aquele pessoal que ficou ali grudado no governo para poder destruir. E ele fala que os filhos da luz obedecem à lei de Deus e querem o mérito na vida eterna, enquanto que os filhos das trevas querem criar um paraíso terrestre, etc. A carta é sensacional. Vale a pena depois a gente ler. Mas ela foi direcionada ao presidente Donald Trump, dizendo para que ele mantenha a coragem. Fala do uso do vírus chinês para corrupção, manipulação, controle comportamental. Um arcebispo, graças a Deus, carta aberta de um arcebispo. Daqui a pouco vão dizer que ele segue o Terça Livre e que ele é do gabinete do ódio. Não, vão dizer. Ele nunca nem ouviu falar em Terça Livre Olavo de Carvalho, vão dizer que ele é Olavete. O arcebispo é Olavete. Ou tem ligações com o Beno. Uma coisa ou outra. De tanta verdade que ele disse, Ítalo.
É impressionante, né? Impressionante. E você dizia isso, né? Uma hora a histeria vai acabar. E vai começar. Pois é. Exato, exato. Porque, gente, entenda uma coisa, a verdade é antifrágil. A gente costuma dizer que o Bolsonaro é antifrágil, o Terça Livre é antifrágil, mas na verdade nós somos, o que tem de antifrágil na gente é justamente o fato de que nós estamos comprometidos com com a verdade. Né? A verdade em si mesma é antifrágil, por essência. Quanto mais você bate, né, mais ela fica evidente. Mas ela fica evidente. Né? É por isso, vejam vocês, é por isso que eu vou mudar um pouquinho do assunto aqui, mas vocês vão perceber que tem a ver. É por isso que a gente fala, por exemplo, que o problema das escolas hoje, não é doutrinação no sentido estrito, que é você passar uma doutrina, você explicitar uma doutrina. É a censura, é você não deixar o outro lado ter voz. Para todos os efeitos, não existe. Para todos os efeitos, não existe. Quando uma professora se vê na situação de ser obrigada, uma professora comunista, uma má professora, se vê na situação de ser obrigada a falar mal de Bolsonaro, falar mal da direita, falar mal de armamentistas, falar mal de movimento pró-vida, falar mal de todas essas coisas, quando ela é obrigada a falar mal disso, na sala de aula, ela se vê nessa necessidade, ela começou a perder. Porque é natural que tudo aquilo que apanha demais começa a despertar aí um pouco de, né, mas espera lá. Será que não tem alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Né? A quantidade de pessoas que eu conheço que vieram para mim e falaram o seguinte, olha, a gente estava assustado no começo da pandemia, etc, aquela coisa toda, mas a gente viu os meios de comunicação, Globo, etc, de um jeito tão histérico, tão afetado, né? Tão afetado, defendendo e criticando quem tinha algumas ponderações a respeito, que né, a gente para pensar um pouquinho, não, mas será que não tem algo a ver com algo por trás disso aí? Eu fiz um teste esses dias no grupo no grupo Rio Claro, né, o grupo aqui de Rio Claro, o grupo do Facebook, né? Eu quis fazer um grupo, né? Porque representa aí uma localidade, né? Tem ali uma amostragem, em antropologia a gente chama de uma amostragem etnográfica ali bem definida, né? Na antropologia a gente diz assim. Então, eu quis fazer ali por causa disso. Eu botei o seguinte questionamento. Foi só pergunta. Alguém pode me explicar? Alguém da área da saúde, por favor, pode me explicar? Como é feito, qual é o protocolo para que se diferencie uma pessoa que morreu de Covid-19 de uma pessoa que morreu com Covid-19? Eu não fiz nenhuma afirmação, percebam. Eu só fiz a pergunta. Como é que faz para diferenciar? Como é que faz para a gente saber se a pessoa morreu de Covid-19 ou ela morreu com Covid-19? Meu amigo, eu tenho água benta no demônio. O que eu vi de nego estribuchando, xingando, falando que eu tinha que estar preso na cadeia, sabe? E tinha, lógico, aquele pessoalzinho, né, que foi lá dar aquele discreto like na minha postagem. Entendeu? Com medo porque ainda. O cara... Oi? Com medo ainda, ninguém pode ver, né? Com medo. Olha, o Max, eu acho que já não é nem tão... Nesse tema, nesse assunto, acho que nem medo ainda mais para algumas pessoas. De questionar, né? De fazer questionamento. Eu acho que a encheção de saco de ter que lidar com o histérico. Exato. O nego já tá com o saco na lua já dessa gente histérica, né? Você saiu sem máscara, genocida, né? O nego já tá com o saco na lua já com isso. Eu tô pelas tampas já também, porra. Entendeu? Então, assim, mas o cara foi lá, o cara deu o seu like ali de boa, né? Então, assim, né? Eventualmente, isso vai
Veritas filha temporis. Né? Veritas filha temporis. A verdade é filha do tempo. Né? Se você deixar o tempo passar, óbvio, trabalhando para isso, né? Trabalhando para que a verdade seja dita, não permitindo que a voz da verdade seja calada, a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. O nego não segura, é um dique, é água. Você não consegue pegar água na mão. Entendeu? A verdade é água. Então, não adianta, meus caros. Eles vão perder essa batalha. Eles vão perder essa guerra. A batalha talvez não, mas a guerra lá na frente, eles vão perder. Vão perder. Não tem como. Max, vai direto pra pauta do dia, porque minha língua tá coçando, eu não tô aguentando mais não. Eu botei aqui no tweet o seguinte. Eu botei aqui no tweet o seguinte. Respire enquanto não é ilegal. Vai que amanhã o STF declara inconstitucional respirar ou coloca condições para isso. Por quê? Porque o que nós estamos vendo no mundo inteiro, não exclusivamente no Brasil, é uma reação daquelas instituições que não podem sofrer imediatamente uma mudança por meio da democracia. Ponto final. Todas as instituições no mundo inteiro onde a democracia tem uma decisão direta, mudanças drásticas têm ocorrido. As pessoas estão começando a ver que elas foram enganadas. Pô, então quer dizer, então não tinha buraco na camada de ozônio. Então não tinha aquecimento global. Em 92, se você falasse isso, você poderia ser fuzilado em praça pública, dependendo do país. Não é exagero. Exatamente. Tá? Hoje, se você questionar como está se tratando um vírus, como o Covid-19, que é um novo coronavírus, é um dos 400 subtipos do influenza A, talvez você não sofra guilhotina, né? Mas em março, quando a gente estava falando aqui, você é pró-genocida, etc. Não, ia ser queimado em praça pública. Muito bem. Tantos outros assuntos como desarmamento da população, trituração de bebês no ventre de suas mães, esses assuntos que durante décadas foram tratados na academia de modo controlado no mundo inteiro, pagando pessoas para fazer documentos, estudos. Durante muito tempo, vários desses assuntos, temas e agenda, estavam intactos. Até que veio a internet. A internet não estava prevista. E esses assuntos começaram a ser discutidos fora da academia. Por intelectuais, por jornalistas, por filósofos, escritores. Pessoas que começaram a entender, opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu não posso mais chamar Joaquim de negão? Sempre chamei. Agora tem que chamar de afrodescendente. Outro dia tava aqui o Richard, brincando aqui. Ele é homossexual, ele mesmo falou. Não, tem umas bichinhas que não dá, tudo filho da puta. Por que eu não posso falar isso? A gente tava conversando aqui. Mandar um beijão pra ele, um abraço. Por que eu não posso mais falar assim? Pô, fulano, que é a bichinha ali, sem vergonha? Mandei beijão mesmo, o Anderson tá rindo ali. Cara, gente boa pra caralho, porra. E aí, não, mas o que acontece? O pessoal começou a entender. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguém querendo botar uma mordaça na minha cabeça. Tem alguém querendo colocar uma mordaça no que eu penso, no que eu falo. Não pode mais. Não é mais homossexual, homoafetivo. Não pode mais falar que é preto. Tem que falar que é negro. É nem negro mais pode, agora é afrodescendente. Não pode mais chegar, o cara não pode chegar pra moreninha e falar meu chocolate, meu bombom. Acabou. Entendeu? Que isso, minha pretinha. Que isso, minha pretinha. Não pode mais, acabou.
Beição, Branquelo. O pessoal começou a perceber, falou assim, cara, tem algum filho da puta querendo acabar com o mundo real. As pessoas começaram a entender. Aí, a coisa foi mudando. Peraí, como assim eu não posso me defender dentro da minha casa quando o cara tenta estuprar a minha mulher? Ah, não, porque você podia ter atirado no dedão. Dedão não dava nada. Você atirou na cara. No peito. No peito. Mas ele tava tentando estuprar minha mulher. Nessas horas você tem que ter calma. Então só pode ter arma quem tem calma. Você não pode... Você atirou no peito do cara. Tinha que ser no dedão. E um tiro só. Isso. Não, deu um tiro no dedão e vai lá tirar a arma dele. Mobilizar. Mas eu não fiz jiu-jitsu. Então agora nós vamos colocar na lei que pra ter arma tem que fazer jiu-jitsu. Pra imobilizar o cara sem atirar 2 vezes. Então, controle. Eles foram avançando e as pessoas foram vendo. Pô, cara, tem uma parada muito estranha aqui, cara. Muito estranho. Tem alguém querendo botar mordaça em geral. Aí, mundialmente falando, as mudanças, elas ocorrem rapidamente, onde ela pode realmente ser efetivada. Onde essa mudança pode ser efetivada? Se a população muda de ideia, ela muda o seu voto. Aí começou a colocar um deputado aqui, um deputado ali, um senador aqui, um prefeito ali, um governador aqui. Aí pronto, a galera do controle ficou puta. No Brasil, enquanto estavam devolvendo as armas, tinha um louco lá pregando faixa pra não devolver a arma. Né? Bolsonaro. Maluco. Aí começa, campanha de difamação. Vamos chamar o cara de nazista. Mas ele tá com a bandeira de Israel. Foda-se. Vamos chamar o cara de fascista. Mas ele odeia a CLT, do Mussolini e do Vargas. Foda-se. Vamos chamar o cara de racista. Mano, olha o tamanho do beiço dele. Foda-se. Vamos chamar o cara de misógino. Mas peraí, cara. Ele pega a mulher pra caralho de tudo quanto é país. E as meninas tudo amam o cara. Dane-se. E aí, eles tentaram com essa campanha de difamação. Não, mas o fulano não explica de modo acadêmico. Ele é grosso. Então vamos chamá-lo de grosso. Ele fala palavrão, ele fuma. Se vocês quiserem, eu faço aqui 1 hora de programa. Sem um cigarrinho, sem um palavrão. Mas eu vou perguntar, quem entendeu? Carnal. Tá? Eu vou perguntar, quem vai entender alguma coisa? Que a minha preocupação é a Dona Maria, faxineira. Eu quero falar com a Dona Maria. Falar de um jeito que ela entende. Que ela entenda. E aí, essas mudanças começaram a acontecer aos poucos e o pessoal foi ficando puto da vida. Falou, não, cara. Tu chamou o cara de fascista, nazista, misógino, xenófobo. Pô, mas ele é amigo de árabe, dane-se. Tentou de tudo. Não deu. Foi eleito nos Estados Unidos o Trump, foi eleito no Brasil o Bolsonaro, foi eleito na Inglaterra o Boris Johnson. Em outros lugares, quem não se elegeu ganhou força. O partido Vox na Espanha cada vez ganha mais força. No Chile, José Antônio Castro ganha cada vez mais força. Não tá adiantando. Pô, vamos mudar a estratégia, galera. Esse negócio de tentar só fazer máquina de difamação não tá dando certo, porque o cara chega lá, vira o pessoal, ó, isso aqui é água, e todo mundo, caralho, mito. Mito. O maluco pensa que nem eu. Ao outro, não, é vinho. Não, é água mesmo, mano. Aquele cara tá certo. Eu quero ele como presidente, como governador, como prefeito. E aí, qual é o local onde ninguém pode mudar de modo direto? O Deep State, que esse bispo falou, que é onde está concentrada a minoria do mal, filho da serpente,
filho das trevas, certamente, é que eu não estou brincando, isso não é figura de linguagem, eu estou falando muito sério, certamente possuídos por Satanás e demônios de alta hierarquia, eu não estou brincando, eles ali ocupando cargos e locais onde você não consegue ir por meio do voto. Judiciário, certas estruturas do próprio legislativo. Você consegue colocar 1, 2, 3, mas você tem 10, 15, 20 daquele partido ali que não presta. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre essa questão do legislativo para não ficar confuso na cabeça de vocês. Vocês vão lá e dominam o partido. O presidente do partido é um canalha. Ele vai lá e expulsa. Até você conquistar a presidência do partido, tem uma longa história aqui. E aí o que está acontecendo? Está havendo uma reação dessas instâncias, desses locais, onde o povão não tem voz e não vai ter voz. Ponto final, não vai ter. O povão não tem decisão nenhuma. Ali, naquele local, é onde eles estão tentando sobreviver a essa mudança que o mundo está passando. O Trump botou o novo despertar dos Estados Unidos. Chegou a ver isso aí, Ítalo? Chegou a ver isso aí, Max? The Reawakening of America. Sim. É o redespertar. Já não é nem mais o despertar. É o redespertar dos Estados Unidos da América. O Trump botou. Está acontecendo isso. Então, dentro da esfera religiosa, aqueles grupos que sempre foram tidos como maluco, retardado, gente louca, aí tá todo mundo vendo assim, pô, não, o cara é normal. O cara quer ter família numerosa, ele gosta de tradição, ele não gosta de bagunça, ele é mais sério. Isso não é só dentro da igreja católica, não, na igreja evangélica, fora, até nos espíritos, em tudo, em todos os lugares. Os que eram considerados porra louca, maluco, agora todo mundo tá vendo, e o cara era equilibrado, eu não sabia. Ele não caiu na falácia dos novinhos aí que estão cheios de novidade, legal pra caramba, cool, legal. Cool, que eu falei assim, ó, olha, ele tá em inglês. E aí, na religião é assim. Na medicina, não, esse pessoal que tá querendo usar erva, planta, massagem, acupuntura, tudo maluco, tudo doente. Pera aí, calma, vai devagar. Tem fundamentação científica. No direito. Ah, não, esse pessoal que fica lendo esses caras lá da Idade Média, Roma, Grécia, é tudo doente, tudo maluco. Agora o pessoal tá vendo que, opa, esse pessoal não é retrógrado. Né? Poderia falar outras aqui, né? Segurança pública. E por aí vai. Em todas essas esferas da sociedade humana, onde tinha um grupinho que era minoria e o negócio foi crescendo, tá todo mundo entendendo que não era bem assim. Aí o Enéas hoje, ele não seria maluco. Seria herói. Se você chegasse hoje com o Enéas, um vídeo do Enéas, num boteco. Boteco! Tô falando faculdade não. Faculdade é cheio de imbecil. Chega num boteco, dá uma olhada aqui, esse vídeo aqui do Enéas. Aí, pá. George Soros ganhou dinheiro com narcotraficante. Tá comprando tudo, Vale do Rio Doce, blá blá blá. Aí o cara vai olhar. Caraca, ele falou isso naquela época? Caramba. O George Soros, aquele que tá financiando a Antifa? É? Caramba, cara. O Enéas falou isso? Falou. Falou isso no Ratinho? Falou. Hoje seria herói. O que está acontecendo hoje no Brasil não se restringe ao STF, não se restringe ao Judiciário. É uma tentativa de sobrevivência à vontade popular. Só que não é uma tentativa de sobrevivência aos moldes da Revolução Francesa. Porque você não tem um bando de revolucionários querendo guilhotinar pessoas. Você tem um bando de famílias querendo ter
famílias. Acabou. Vejam a diferença. Drástica. E eles querem criar a narrativa de que essa vontade popular que estava submergida, estava abaixo do tecido social, ela começou a aquecer, ganhar força, ela germinou, era uma semente seca. Por que ela ficou seca? Porque todo o trabalho que foi feito nessa semente foi para deixá-la desidratada. Promoção do aborto, destruição da família, destruição da religião. Você está entendendo? Foram desidratando, só que ela caiu num terreno fértil. Que foi a liberdade de comunicação na internet. Que é o que está acontecendo aqui agora. Eu nem consultei. Vou ver aqui agora. Liberdade da internet. A liberdade da internet faz isso aqui, ó. Tá a gente na frente de todo mundo de novo. Estamos na frente do SBT, CNN, SBT Rio, SBT Brasília, Record, Jovem Pan. Jovem Pan tá com 681 pessoas. A gente tem que resgatar esses 681 malucos. Não adianta ter 25 mil pessoas. Tem que resgatar os doidos que estão lá ainda. Mas tudo bem. É isso. A liberdade fez isso. Qual é o grande prédio do Terça Livre para estar ao vivo aqui agora? Não tem grande prédio. Tem aquela casa que vocês viram, com aquele formato horrível da década de 70, doido, que vocês viram no dia da busca e apreensão. Que é só a parte de baixo. E que é só um cantinho. Que o resto é garagem. É aqui que nós estamos quebrando a imprensa brasileira, fazendo-os falar de nós, conservadores. Pergunta o pessoal que tá bombando no YouTube. Ah, eu gravo no celular. Eu gravo naquela câmerazinha ali. Ah, mas você não tem 17 câmeras? 20 teleprompter? Teleprompter, pra quem não sabe, é um negocinho que fica, o texto fica rolando ali na lente, o cara vai falando pra você e lendo assim, ó, sabe? Ele vai olhando. No dia 22 de março, na sexta-feira do dia, blá, 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 entendeu? Aí o cara fica lendo e você acha que ele tá super espontâneo. A estrutura que as pessoas que estão mudando os seus países, não só no Brasil, tem, não se compara com a dos seus adversários. Não se compara. Aí as narrativas, né, vão se criando. Eu repudio veementemente o que aconteceu hoje com a Globo. Você vai noticiar daqui a pouco. Mas eu sei que a Globo não vai tratar o que aconteceu hoje como ela tratou a facada do Bolsonaro. Será que é verdade a facada? Será que houve? Será que não houve? Será que a Globo vai dizer houve boletim de ocorrência? Quem era o criminoso que atentou contra a jornalista? Será que a Globo vai se comportar da mesma maneira? Não vai. Ela vai dizer, um absurdo, o cara entrou aqui, provavelmente deve ser de direita, essa onda que o Bolsonaro tá criando. Eles vão criar a narrativa de que o louco, o desgraçado criminoso que fez isso, ele é de direita. Aí quando acontece com a direita, não, tadinho, ele é só maluco. Bota no hospital psiquiátrico para melhorar a vida dele e deu, acabou. Eles estão tentando sobreviver. E o caminho será árduo e longo. Sinto muito para aqueles que acham que vão ver uma mudança drástica nos próximos meses, nos próximos anos. Não. Não. Porque nós precisamos tomar muito espaço que perdemos. Muitos pais já estão reconhecendo isso. Por muito tempo eu deixei minha filha ter o cérebro lavado por um professor, em vez de sentar com ela e conversar. Eu deixei minha filha buscar qualquer homem, em vez de ensinar para ela o que é um homem de verdade. Eu deixei meu filho indo buscar qualquer mulher, em vez de mostrar para ele o que é uma mulher de verdade. Durante muito tempo deixamos isso acontecer. Muito tempo. Agora a gente precisa recuperar o espaço perdido. O grito de hoje do STF foi isso. Gente, não é legal pedir o fechamento do STF. Ah, porque essa interpretação do 142 do Barroso diz que é terra plana.
É terraplanismo, isso aí é maluquice. Esse negócio de atentar contra o legislativo também não é legal. Alguém mencionou o executivo? Aqui e ali, de vez em quando, para não ficar feio. Mas a ênfase do Fachin no voto dele, sabe qual foi? Ó, zombou na internet, xingou, pediu fechamento. Isso é inconstitucional, tem cadeia, crime. Só faltou dizer assim, bota a guilhotina do amor. A forca da misericórdia. O ônibus da Gulag do arco-íris. Né? Ou, como é que é o nome lá, lá na Polônia? Do campo de concentração? Nazista? Nazista, Auschwitz. O Auschwitz do Love. Entendeu? Só faltou dizer isso. Criticou, vai pra Auschwitz, vai pra Gulag, vai pra guilhotina, vai pra forca. Mas só o legislativo e o judiciário. O executivo não, porque aí é o processo democrático, entendeu? Liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Aí você pode botar faca na cabeça do presidente, pode botar o presidente com a cabeça pendurada, entendeu? É isso aí, faz parte do debate democrático de direito. Né? Estado democrático de direito. O debate. Estar aberto ao contraditório. São manifestações legítimas. São manifestações legítimas de um processo dialético. Isso aí. Onde... Ou como diria Alexandre de Moraes, né? Se não quer ser criticado, não seja um homem público. não sai de casa. Pois é. Não sai de casa. Enfim, é isso. O que eu queria dizer pra vocês era isso. O que está em jogo hoje no Brasil e no mundo é uma mudança que vem da família para as instituições. Antes, eram as instituições que estavam querendo transformar a família. Chegou uma hora que, por graça divina e também por uma questão de própria da natureza humana, criou-se um escudo e o nego falou, opa, chega, deu. Vocês estão querendo controlar quantos filhos eu posso ter, como eu tenho que viver, a que religião eu devo seguir, se eu tenho que amar a Deus ou não. Deu. Vocês foram longe demais. Aí agora está havendo o movimento inverso. O movimento de mudança da família para chegar ao Estado. Inclusive está no livro A Ditadura do Relativismo, do Roberto de Mattei. Não vou achar aqui agora. Mas ele fala isso. É esse movimento que está ocorrendo. Está havendo uma reação da família, do indivíduo e da família, mas sobretudo da família, às instituições. E as instituições estão reagindo. Acontece que para uma instituição poder sobreviver a uma mudança que vem da família, ela começa punindo, depois prendendo, depois matando. E é isso que vai acontecer. Eles querem nos matar, seja literalmente, seja destruindo seu emprego, sua empresa, sua conta bancária. De alguma maneira eles vão querer te matar. Ou literalmente, ou estrangular você até que você pare e fala, então, cara, é só isso que você queria? Então eu vou parar de rir da tua cara. É isso. Exatamente. Perfeito. Não há nem muito o que acrescentar depois dessa, né? eu só espero que o Diário Terça Livre possa fazer uma sumarização boa dessa fala do Alan aí, para que vire artigo depois. Sim. Verdade. Bem... Para que vire artigo depois. Não, porque você, eu acho que nessa fala você botou 6 anos de conversas nossas no Terça Livre, né? Sim. Exatamente por que esse pessoal está fazendo o que está fazendo. Se for ver, os últimos 6 anos, né, principalmente os Deu na Telha, né, particularmente que era aqueles programas que a gente fazia, era só eu e o Alan mesmo, né, alguns boletins também, era só essa indagação que a gente faz o tempo todo.
Mas afinal, por que o cara está inventando um negócio desse? Né? Por que o Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo? Né? Por que o Lula fez o que fez? Né? Óbvio, tem as explicações baixas, né? Dinheiro, poder, aquela coisa toda, né? Mas existe aí por trás, mas mesmo para você conseguir dinheiro e poder, para você correr atrás de dinheiro e poder, né? Existe aí um cálculo estratégico por parte dos agentes que a gente precisa antecipar, a gente precisa conhecer, né? E o Alan ele foi muito feliz numa observação que ele fez, né? As instituições que estão reagindo hoje, elas são especificamente as instituições que não dependem diretamente da influência popular. São essas as instituições que estão estribuchando, por assim dizer. Né? Principalmente são essas. Existe, lógico, né? Ainda temos Rodrigo Maia no parlamento, né? Nós temos ainda o Partido Democrata forte no parlamento americano, né? Tem o Labour Party na Inglaterra também bastante forte, no Reino Unido bastante forte, né? E assim por diante. Existe isso também, né? Mas mesmo esses agentes, eles estão fazendo isso, né, em reação, em resposta a uma provocação feita por esses grupos, né, por essas entidades, esses agentes cujo poder, cuja situação no mundo não depende do arbítrio dos seus semelhantes, né? Então, e por que essas organizações estão fazendo isso? Porque passaram o século XX inteirinho construindo assimetria de poder, fazendo com que você, meu caro, não possa ter alguma posição no mundo que independa deles. Tem um vídeo, um Truth Speak, né? Grande Truth Speak, grande professor Olavo, né? Um vídeo no Truth Speak do Olavo falando sobre a questão da destruição da família. Né? Primeiro, por que a família? Só repetindo um pouco, talvez repetindo um pouco do que o Alan falou. Né? Mas a família, ela é a possibilidade que o sujeito tem de ação histórica. Ação histórica, a ação que ultrapassa a vida dele. Para 99,9999999% da população mundial, você só vai ter ação histórica na estrutura da família, através dos seus descendentes. Diretamente, ou dos membros da sua família de maneira mais indireta. Pode ser um sobrinho, pode ser um primo, etc. Mas é dentro da estrutura familiar que você vai ter ação histórica. Quando o sujeito, você veja os Rockefeller, né? Muito bem orientado, muito bem patriarcal, né? Aquela coisa bem formada, né? O pai passa para o filho, etc. Né? O George Soros, não pense você que George Soros vai acabar, o problema vai acabar com a morte de George Soros, né? Com o falecimento dele. Não vai, George Soros Jr., esse é o nome dele, né? Júnior tá aí já, se formando também. Não pense que não. Não pense que não. Então, quando eles falam para rever as famílias, né? Nós precisamos repensar aqui a atuação da família. Família pode ser qualquer coisa, não precisa ser pai e mãe só, pode ser uma mulher e 5 gatos, pode ser 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, uma sauna gay inteira, né? Pode ser qualquer coisa, uma estátua, né? Enfim, família é o que você decide o que é. Quando eles falam para você rever o conceito de família, né? É a sua família que eles querem rever, não é deles. A deles está lá, muito bem. É a tua família. Tá certo? É a tua família. Por quê? Justamente, se eles reverem a tua família, se eles desintegrarem a tua família, os seus filhos vão estar à mercê deles.
não vai ter estrutura para a sua ação histórica. A sua ação histórica vai se evaporar. O teu filho vai ser o que ele decidir, não o que você quiser. Você não vai poder criar teu filho, você não vai poder educar teu filho. Nenhum dos seus valores vai influenciar teu filho realmente tanto quanto o que ele quer que influencie. Vocês estão entendendo isso? Então, essa é a razão, no final das contas, do porquê nós não estamos vendo toda essa convulsão, né, que já dura décadas já. E que só está piorando, só está se agravando. Na verdade, é a resistência de mudança desse pessoal. Passaram o século XX inteiro fazendo negócio para ver um negócio chamado internet e jogar uma bomba em cima. Jogou uma bomba no negócio. E eu fiz uma pergunta, Ítalo, no Twitter, que é a seguinte. Eu marquei o Alexandre de Moraes, tá? Eu botei assim agora aqui no Twitter. Por que é antidemocrático convencer pessoas no intuito de obter a maioria da população querendo a reestruturação de um dos poderes de uma república, Alexandre? Por que é antidemocrático convencer pessoas para reestruturar um dos poderes da república? A democracia não é a vontade da maioria? E por que uma pessoa não pode convencer 2, 3, 4 e depois obter a maioria para poder mudar o STF? Por que é antidemocrático convencer pessoas por meio do processo democrático e obedecendo às leis, usando constitutivos constitucionais para poder fazer uma mudança? Por que isso é antidemocrático? Eu não defendo a intervenção militar, mas por que uma pessoa que pede intervenção militar ela é antidemocrática se isso está na Constituição? É crime de opinião. Tem uma opinião que é crime, tem uma opinião que não é. É isso que eles querem decidir. Vejam, a carta desse arcebispo vai ser o norte que eu vou pontuar e sublinhar nos próximos meses de modo muito enfático com vocês. Essas instituições querem se revestir de poder divino. A única pessoa que pode criminalizar pensamento é Deus. Tanto é que ele fala: aquele que desejou, pecou. Eles querem se revestir de poder divino. Eles querem constituir o que é a lei divina deles e o que é pecado para eles. E eles querem impor isso. Quem fez isso, Max? Na linha da história. Se intitulava Deus e decretava leis. Vários fizeram isso, né? Mas fala logo depois de Jesus ali. Quem começou fazendo isso? Logo depois de Jesus? Logo depois de Jesus. Então, os imperadores romanos. É um pouquinho antes, na verdade. Não, sim, mas no período ali dos cristãos, eles se intitulavam deuses e queriam ser adorados. E como é que eles fizeram isso? Conta pro pessoal. Era uma questão... Então, isso já começa já com Augusto, né? Já começa com Otávio Augusto, que foi antes de Jesus. Na verdade, Jesus nasce na época do Otávio Augusto, né? Que foi o primeiro imperador romano. Então, como ele se considerava aí uma divindade, um escolhido dos deuses, né? Então você tinha que prestar culto ao imperador, né? E como é que você fazia isso? Era basicamente o seguinte: não importava a religião que você tivesse, você podia ter a religião que você quisesse, e por isso que o Império Romano deu certo. Mas além da sua religião, você tinha que também prestar culto ao imperador. E aí você tinha lá uma bacia, né? Com carvão, e você tinha a estátua do imperador, e você devia que botar lá o grãozinho de incenso, né? Você tinha que botar o grãozinho de incenso lá nessa bacia com o carvãozinho para queimar incenso para o imperador. E aí tinha um escrivão lá que ele ia anotar o nome, né, de todos que prestaram culto. Não prestou culto ao imperador? Morte, né? Aí tinha todo tipo de morte que eles faziam nos coliseus, né? Morte que vocês sabem bem aí dos filmes que mostram isso tudo. Então, os cristãos, é claro, não aceitaram isso, né?
E eles morriam simplesmente porque não queria colocar o grão de incenso lá para prestar culto por imperador. Porque, é claro, só a Deus prestar culto, né? Então, realmente, tinha mesmo essa noção de divindade no sentido de criar leis porque ele estava acima de todos os homens, né? Então, você não poderia falar mal do imperador. É óbvio que se você falasse escondido, ele não ia saber, mas se alguém se alguém te denunciasse, você podia ficar em maus lençóis, realmente, ali. Então, essa coisa de criminalizar opinião, de criminalizar pensamento, né, desejo, é algo divino. Né? Quem que fez isso? Faraós também fizeram isso, né? Imperadores romanos, só pessoas que realmente se achavam no lugar de Deus. Né? E é incrível como que é bem parecido com o que o STF está tentando fazer. Né? Você criminaliza por exemplo, sentimento de raiva. Sentir raiva do ministro, não pode. Mas você bateu nele? Não, você Não, só sentiu raiva. sentir raiva. Você quer bater nele? Não, eu só tô com raiva. Exatamente. Você cuspiu no menino? Não. Você esfaqueou? Não. Você quer esfaqueá-lo? Não, eu só tô puto, porque eu quero chamá-lo de cabeça de piroca. Ah, mas isso é crime, não pode. Não pode. Isso é ofensa. Você não pode. Desculpa, Max. Não, mas era isso mesmo. E para vocês terem uma ideia, né, como que os romanos eles gostavam muito de não ter conflitos, né? Chegou a um ponto que eu já expliquei isso aqui uma vez, que os romanos falavam assim: não, então faz o seguinte, você não quer botar o grãozinho de incenso? Vocês estão dando um maior problemão. Toda semana tem que matar cristão, né? E as pessoas estão impressionadas com vocês morrendo pela fé de vocês só para não botar o grão lá de incenso, né? Vocês estão revolucionando tudo, tá um montão de gente virando cristão por causa disso. Então, para dar menos problema para nós, para mim e para você, né? Não é assim que o pessoal fala, para mim e para você, menos problema pra gente, não precisa botar o grãozinho não, me dá só o seu nome que eu ponho aqui na lista como se você tivesse colocado. Nem isso os cristãos aceitaram. Até isso eles não concordaram. Não, você não vai botar meu nome aí não. Eu não prestei culto e não quero prestar culto. Por que eu tenho que confundir os outros? Para eles acharem que eu prestei culto quando eu não fiz? Por que ele tem que achar que para as pessoas pensarem que eu traí a minha fé? Não assino. Não coloque meu nome aí. Né? E aí é óbvio. Morria por causa disso. Simplesmente para não ter um nome colocado numa lista. E o que me deixa mais indignado com isso tudo, né, que a marca do cristianismo sempre foi essa, né? A fé é mais importante que a própria vida. Por quê? Porque a vida desse mundo não é nada. A vida do mundo espiritual, a vida, né, com Deus, que virá depois dessa, essa é a mais importante. Essa é a verdadeira vida. Né? Por isso eles consideravam essa vida aqui nada. Não tinha problema você morrer para conseguir a outra vida. E agora o que a gente está vendo é um medo irracional, né, de um vírus que o próprio Ministério do Interior, documento do Ministério do Interior alemão, que foi vazado, tá? É o documento 43, se eu não me engano. Pode procurar aí. A gente falou hoje no Boletim da Manhã. Ele mesmo falou o seguinte: o coronavírus é um vírus normal. Ou seja, por causa de uma histeria, as pessoas pararam de prestar culto. Com medo. Sendo que a maioria é assintomático ou não vai ter sintomas graves. Isso já era sabido antes. E com medo disso, as pessoas deixaram de prestar culto. Esse é o ponto que nós chegamos. Né? Triste, porque na história da humanidade, na história do cristianismo, isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Bem, eu acabei indo para o outro lado, mas é isso. Não podia deixar de falar aqui. E é isso, é esse o rumo que nós estamos andando, Ítalo, e eu quero que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Não é contra corrupção, é contra corruptos. Qualquer corrupto, por exemplo, eu quando estava estudando no ensino fundamental, troquei aquela capinha de plástico da borracha, a minha era verde, do meu amigo era laranja. Minha mãe, preocupada com aquela coisa do menino crescer roubando as coisas dos outros,
eu não comprei isso pra você. Você trocou com seu amiguinho, com que autorização? Então não é aquele garotinho que tava ali roubando na escolinha, que minha mãe tinha preocupação que eu fosse. Não é esse cara. São aqueles que estão fazendo atrocidades. Não é que a gente não se preocupa com os pequenos erros, mas a preocupação maior se encontra com os maiores erros. Mas é só corrupto? Pode fazer o que quiser. Hã? Pois não, prossiga. Não, é qualquer pessoa que está cometendo algum tipo de erro? Não. Né? Tem situações e temas que nos são caros. E por aí vai. Então, você não consegue também lutar contra a corrupção. Você não pega a corrupção e bota ela na cadeia. Sim. Né? Não existe guerra contra a corrupção. Isso é metonímia. É você pegar uma parte e considerar isso como todo, né? Um aspecto e considerar isso como todo, né? Existe alguma forma de você combater, né, a corrupção sem ser combatendo corruptos? Alguém sabe algum jeito de fazer isso? Sem pegar o corrupto que tem nome e CPF, número de CPF, e botar ele na cadeia, tem como fazer isso? Não tem, meu cara. Não tem. Então, até para combater a corrupção, é preciso combater corruptos. No caso concreto. A gente não fica, né? A gente pode discutir combate à corrupção, mas a discussão tem que descer para o plano da ação. Né? Senão não adianta. Exatamente. E aqui, né, hoje a gente teve vários casos aqui, tá? Não foram só esses que a gente falou, não. Tem mais aqui, tem mais governador sendo investigado, mais governador sendo denunciado, acusado, né? Hoje teve um pronunciamento na Câmara, né, do deputado federal Ido Rocha, que ele falou, né? Alguns governadores estão desviando recursos. E entre eles o do Maranhão, Flávio Dino. Denúncia aí do deputado federal Ido Rocha. Ele disse o seguinte: essas empresas ditas internacionais que venderam para o Maranhão via consórcio do Nordeste, nós falamos também dessa denúncia, um outro boletim já há algum tempo, não tem sequer registro, né? Essas empresas internacionais que venderam para o Maranhão pelo consórcio Nordeste. Nem são do ramo de equipamentos hospitalares. Empresas totalmente desconhecidas. Mesmo assim, o pagamento foi realizado causando grandes prejuízos aos cofres públicos. Isso é improbidade administrativa, pois causou prejuízos ao erário estadual. O prejuízo para o povo do Maranhão foi de mais de 5 milhões de reais. O governo Flávio Dino é responsável direto por essa gastança criminosa, né? Falou aí o deputado federal Ido Rocha, né, numa sessão do Congresso. E além disso, né, hoje também na quarta-feira, dia 10, a Polícia Federal apurou fraudes nas compras de máscaras e álcool em gel no Acre. Tá? Então tem mais lugares aí sendo investigados. Cumpriram no âmbito da Operação Asepsia 2 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão nos municípios Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, Santo André, em São Paulo e São Bernardo do Campo. Tá? Foram 46 policiais e 3 auditores da Controladoria Geral da União que cumpriram esses mandados de prisão temporária e busca e apreensão. O objetivo da ação era combater fraudes na aquisição de máscaras e álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. 6 pessoas foram intimadas para prestar esclarecimentos. A investigação começou em abril, depois que a Secretaria publicou dispensa de licitação para a aquisição de mais de 70 mil litros de álcool em gel e quase 1 milhão de máscaras. O valor da contratação foi de quase 7 milhões de reais e a previsão era consumir o antisséptico em apenas 4 meses. A Polícia Federal constatou indícios de montagem processual, simulação de pesquisas de preços e falsidade de assinaturas nos documentos da empresa contratada.
Os fatos foram confirmados pela CGU, que em visita técnica no dia 28 de abril encontrou indícios de simulação no procedimento de verificação de valor de mercado dos produtos a serem adquiridos. A pesquisa de preços foi realizada com 3 fornecedores localizados em outros estados, inclusive a empresa contratada. Nenhum deles tem histórico de atuação em contratos públicos no Acre. Além disso, outra operação da PF investiga fraudes nas compras emergenciais de insumos hospitalares para o combate do Covid-19, né? Então, essa foi a operação Dúctil, né? Você vê que o Covidão realmente tá quente aqui a coisa. Visando desarticular esquemas de fraudes na aquisição emergencial de materiais e insumos médicos hospitalares para atendimento das demandas das unidades de saúde estaduais como estratégia de prevenção, enfrentamento e contenção da pandemia do Covid-19. A ação decorre de trabalho conjunto entre a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público, que resultou no cumprimento de 2 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, todos expedidos na 3ª Vara da Justiça Federal de Rondônia, né? Então aqui os mandados foram cumpridos em municípios de Rondônia, em Manaus também, e municípios de São Paulo. Os valores totais das contratações suspeitas ultrapassam 21 milhões de reais. Durante as investigações foram apurados indícios de apresentação de atestados de capacidade técnica falsos e a possível atuação de empresários em conluio com agentes públicos da Secretaria Estadual de Saúde. Com base na análise dos processos licitatórios, a CGU constatou ainda indícios de regularidade nos procedimentos de homologação das propostas, ausência de representatividade legal de suposto representante comercial, bem como pagamento adiantado de cerca de 3 milhões de reais à empresa sem apresentação de garantias suficientes para cobrir os riscos relacionados à entrega dos produtos. O nome da operação Dúctil refere-se ao que pode ser conduzido, direcionado, como menção aos prováveis direcionamentos das licitações. Além disso, o termo possui relação com o que é elástico, moldável, como no caso das empresas que modificam o ramo de atividade durante a pandemia para participar de licitações milionárias realizadas pela administração pública, né? Ou seja, a PF trabalhou muito hoje, né? Sim. Brasil inteiro aí, o Covidão rolando solto. E são sempre cifras milionárias. Isso é que é o mais impressionante. Aos poucos as máscaras vão começar a cair, as pessoas vão começar a entender, Literalmente. né? Literalmente, as pessoas vão começar a entender o que estava em jogo, né? Exatamente. Que não era por causa da sua saúde, não era para cuidar da pessoa pobrezinha, que não tem plano de saúde, que não tem... Porque lembremos uma coisa, desde o início dessa loucura toda, quem tinha plano de saúde e podia se tratar no hospital particular não teve problema nenhum. Inclusive a cloroquina teve desde o início. Exato. Unimed. Quem tinha plano de saúde estava safo, né? Então, não era por causa da sua saúde. Simples assim. Exatamente. Era por causa dos contratinhos. Simples assim, Max. Vai rolar publicidade já? Já? Ah, hoje tem Super Live, Hoje né? tem Super Live, Mas eu Caramba. entro atrasado, A gente tem umas matérias para ler ainda aí. Pessoal, abriu aí temos mais um curso no Terça Livre Escola. O Terça Livre Escola é um dos produtos mais baratos do Terça Livre, né? R$ 9,90 por mês. Você paga pela plataforma. Então você acessa todos os cursos que estão lá. Não é só pelo o curso novo que nós estamos lançando. Você paga por todos os cursos que lá estão. E aí agora nós temos um curso de redação com o professor Leônidas Bier, e que você assinando o Terça Livre Escola você vai ter. Então quem já assinou, agora tem um curso a mais. Quem não assinou, vai ter o novo curso aí que vai ser de redação,
fora todos os outros cursos que nós temos na plataforma. Mais de 20 cursos, né? Mais de 20 e cursos. mais de 1.000 horas de aulas. É isso aí. Então, R$ 9,90, corre lá, cursos.tercalivre.com.br, você acessa e aí você vai ter acesso ao curso de redação e todos os outros que lá estão. Latim, inglês, espanhol, francês, filosofia, história do Brasil, etc, etc, etc. Exatamente. Tá aí, é um R$ Netflix 9,90. de cursos. É, Netflix de cursos. é isso. E qual que você queria falar aqui? Porque tem tantas, mas o tempo agora urge, né? O tempo agora tá, Não, tá vamos lá. curto por causa da Super Vamos Live. tranquilo, eu chego atrasado lá. Que a gente tem as matérias aqui pra ler. Então tá bom. Por que a gente tem as matérias pra ler? Deixa eu explicar pro pessoal. Porque tem o diário Terça Livre, onde as pessoas assinam e recebem um resumo do boletim. Você que às vezes não tem tempo pra assistir todo o boletim, você assina o diário e você vai ter o resumo de tudo que foi falado ali no boletim, em PDF, em texto, com um link direto do tempo do vídeo. O Alan falou isso no minuto 40 e tal. Então vai estar ali escrito no diário e você vai poder clicar recebendo esse PDF diariamente. diario.tercalivre.com.br. Vai lá, Max. É isso aí. Não, é diario.tercalivre.com.br, né? É tudo junto. Tudo junto. Vai lá, Max. Exatamente. Tem uma pauta da notícia interna. Tem uma notícia da pauta internacional que eu acho que é importante a gente falar aqui, viu? O Mike Pompeo exige que a OPAS, aquela organização da saúde, mas da América Latina, né? Uhum. Organização Pan-Americana de Saúde, explique papel de envio de médicos cubanos ao Brasil. Porque ele está dizendo o seguinte, que a OPAS facilitou trabalho forçado de pessoal médico cubano por intermédio do programa Mais Médicos do Brasil. Acusação gravíssima, tá? Que o secretário de Estado americano está fazendo em relação à Organização Pan-Americana da Saúde. Está pedindo reformas disso. Ele exigiu, nesta quarta-feira, o Mike Pompeo, que a Organização Pan-Americana da Saúde explique seu papel no envio de médicos cubanos ao Brasil e advertiu que o dinheiro dos contribuintes americanos irá para organismos afins a seus valores. O chefe da diplomacia americana acusou a OPAS, braço regional da Organização Mundial da Saúde, de facilitar o trabalho forçado de médicos cubanos por intermédio do programa Mais Médicos do Brasil. A OPAS deve explicar como chegou a ser intermediário de um plano para explorar os trabalhadores médicos cubanos no Brasil. Precisa explicar como chegou a enviar 1,3 bilhão de dólares ao regime assassino de Castro. E por que não buscou a aprovação do Conselho Executivo, seu próprio Conselho Executivo, para participar deste programa. Além disso, pediu a OPAS para explicar quem na organização aprovou um acordo potencialmente ilegal e o que ele fez com 75 milhões de dólares que levantou quando negociou este programa. Pompeo afirmou que o órgão regional, cuja fundação foi promovida pelos Estados Unidos há mais de um século, precisa realizar reformas para impedir que essas coisas aconteçam novamente. E enfatizou que o governo Donald Trump quer garantir que o país financie instituições que apoiem os valores democráticos. Trump anunciou recentemente a decisão de cortar os vínculos, né, com a OMS, acusando-a de ser fantoche da China, né, durante essa pandemia aí do coronavírus. Como fizemos com a OMS, a administração Trump exigirá a prestação de contas de todas as organizações internacionais da saúde que dependem dos recursos dos contribuintes americanos, afirmou Pompeo. Nosso dinheiro deve respaldar coisas que criam valor e respaldem os nossos valores, né? Exemplo que deve ser seguido pelo Brasil, inclusive, né? Com sede em Washington, a OPAS não respondeu de imediato a um pedido de comentário, né, sobre esse pronunciamento do Mike Pompeo, né? O programa Mais Médicos, quem não lembra, né, foi lançado em 2013 no Brasil pela então presidente Dilma Rousseff para fornecer serviços sanitários a regiões pobres e zonas rurais através de um convênio com a OPAS. Ele
Cara, o Mike Pompeo, vou te dizer. Não, lembrando que ontem ele disse para a Exato. China que não adiantava ficar fazendo essas palhaçadas contra o Reino Unido, que os Estados Unidos iria ajudá-los. Então, daí você começa a ver a estratégia dos Estados Unidos nessa situação em que eles estão agora de luta interna contra o Deep State, né? E agora manifestando-se claramente como está havendo uma interrupção do avanço da mentalidade revolucionária, da nova ordem mundial, contra os países, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. E agora, ele ontem fez isso contra o Reino Unido, agora ele está batendo no Foro de São Paulo, Através da Organização Através Pan-Americana de Saúde. da OPAS. Então, Não, e tem um detalhe aqui, que agora que eu me toquei aqui. Que, por que o Mike Pompeo tá falando isso? Que alguém pode pensar, né? Pô, mas ele tá tirando isso da onde? Em dezembro de 2018, 4 médicos cubanos que desertaram processaram a OPAS numa corte federal em Miami por seu papel no Mais Médicos. Seu advogado Samuel J. Dubin disse em setembro de 2019 que, por cada dólar que o Brasil pagava pelos serviços dos médicos, a OPAS enviava 85% a Cuba, entre 5% e 10% para os médicos, e a OPAS ficava com os 5% restantes. Esse aí era o esquema dos Mais Médicos. Tá? Que tanto foi, né, falado, que tinha que ser defendido, né? E agora está aí surgindo como que esse esquema funcionava. Né? É muito dinheiro. Só para lembrar aqui, né? A venda de serviços médicos é a principal fonte de renda de Cuba, que em 2018 ganhou 6,3 bilhões de dólares por suas missões em todo o mundo, segundo cifras oficiais. ou seja, um esquema de trabalho escravo que, na verdade, é uma ferramenta revolucionária de inteligência, né? Para você ter ali seus espiões e também de fazer todo um trabalho de não só de espionagem, mas também de destruição daquele país, né? E captação de recursos para manter o... Tem um vídeo que é exclusivo para membros, está em inglês, eu já pedi a minha equipe para traduzir. A gente está correndo atrás de alguém que possa traduzir para a gente. Inclusive estou disposto aí a pagar bons tradutores. Entre em contato aí pelo e-mail alan@tercalivre.com.br, de uma entrevista que o senhor Jim Simpson concedeu a mim no CPEC, onde ele diz que o comunismo ele é apenas um meio, uma ferramenta de pessoas que querem controlar tudo e todos. Ele é uma desculpa para psicopatas. Essa é a frase do Jim Simpson. O comunismo é uma desculpa para psicopatas. Ele não é que o comunismo é teoria, Karl Marx, etc. Não. Tudo aquilo dali não passa de uma desculpa para poder destruir e poder dominar. Acabou. Roubar, matar, destruir. Né? Grande Jim Simpson. Exatamente. É isso. Simples assim. Max, vamos de pauta. Vamos acelerar aí, vamos lá. Não, a gente já tá... Até que a gente tá bem, viu? A gente tá... Não, nós somos fera, vamos lá. Conseguimos bastante aqui. O que acontece? O presidente Bolsonaro, ele saiu uma MP hoje, tá? Uma medida provisória em relação ao Weintraub. Né? Essa notícia aqui já estava aqui para a gente falar e então vamos comentar ela. O que acontece? Bolsonaro edita uma medida provisória que permite a Weintraub escolher reitores temporários de universidades federais durante a pandemia. A medida provisória foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União e já está em vigor. O texto precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. O texto exclui a necessidade de consulta a professores e estudantes ou a formação de uma lista para escolha dos reitores. Não haverá processo de consulta à comunidade escolar ou acadêmica ou formação de lista tríplice para a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, diz o texto.
A MP atual não se aplica às instituições cujo processo de escolha dos reitores tenha sido concluído antes da suspensão das aulas presenciais. Ela vale para as instituições em que o mandado do reitor se encerra durante a pandemia. O texto fala em dirigente pro tempore, né? Ou seja, temporário. Expressão em latim que pode ser traduzida por temporariamente ou por enquanto. Né? Então é uma boa notícia aí pro MEC, né? O legal é o seguinte, a Uni tá preocupada com as eleições dos reitores, tá putaça. Aí pergunta pra Uni se eles estão preocupados com a volta às aulas. Exatamente. Então peraí. Como é que a Uni tá boladaça com o Weintraub? Porque até o fim da pandemia, segura aí as eleições, se nenhum aluno tá indo estudar. É pra quê então? Se você tá preocupado com a votação dos reitores, mas não tem ninguém indo estudar, qual é a sua preocupação? Será que seria dinheiro? Se as universidades estão fechadas, né? Por que tanta preocupação com... Eu fico me perguntando, tadinho de mim. Não sei por quê. Pois é. E você em casa com essa mente suja aí? Com essa maldade? Tá pensando em dinheiro, né? Só pensa em dinheiro vocês também. Caraca. Logo a Uni que tá tão preocupado com os estudantes, que ficou boladaço que os estudantes não tem mais que pagar por carteirinha. Mas sentaram em cima, né? Não aprovaram isso. Não aprovaram. Nem botaram pra votação. Nem pode. Nem botaram pra votação, porque senão é a única fonte de renda da Uni. Incrível. Pois é. Continua, Weintraub. Seja feliz. Faz mais, porque tá no caminho certo. Porque tá lindo. Pois é, exatamente. Teve umas novidades aí em relação ao caso Marielle, né? O Ministério Público... Peraí, deixa eu adivinhar. Novidade no caso Marielle. Vou adivinhar, hein? Ó. Vou nem ver a pauta. Bolsonaro tem nada a ver com a porra toda. Essa é uma delas, de fato. Nossa! Caramba! Dá o prêmio pra ele, dá o prêmio. Caralho! Ganhou. Tá ali, ó. Tem nada a ver. Lagosta aí, ó, que você ganhou. Obrigado. Falar nisso, vamos botar aqui que hoje teve julgamento. Uma em cima da outra. Vai, Max. Faz Vamos a matéria, lá. Max. Ministério Público do Rio faz operação para prender bombeiro suspeito de obstruir investigações do caso Marielle. A Operação Submersos 2, né, que foi realizada nesta quarta-feira, dia 10, tem o objetivo de prender um homem suspeito de atrapalhar as investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O suspeito é o sargento Maxwell Simões Correia, 44, do Corpo de Bombeiros. Além do Ministério Público, estão envolvidos na operação a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios do Rio. Segundo o Ministério Público, além de Maxwell, outras 4 pessoas já denunciadas à Justiça estariam atrapalhando as investigações. Além do mandado de prisão contra o bombeiro, a operação cumpre mandados de busca e apreensão em 10 endereços ligados a Maxwell e aos outros 4 investigados. A decisão foi proferida pela 19ª Vara Criminal. De acordo com as investigações, no dia 13 de março de 2019, um dia após as prisões dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, denunciados como autores dos crimes, Maxwell, junto com os já denunciados Elaine Pereira Figueiredo Lessa, mulher de Rony, Bruno Pereira Figueiredo, cunhado de Rony, José Marco Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas, presos durante a Operação Submersos, ajudou a ocultar armas de fogo de uso restrito e acessórios pertencentes a Rony, que estavam armazenados em um apartamento no bairro do Pechincha e em outros lugares desconhecidos. Maxwell teria cedido o veículo utilizado para guardar o arsenal de Rony entre os dias 13 e 14 de março de 2019, para que o armamento fosse posteriormente descartado em alto mar.
O Ministério Público afirma que a obstrução prejudicou as investigações e a ação penal deflagrada na ocasião da Operação Submersos, pois frustrou o cumprimento de ordem judicial, impedindo a apreensão do arsenal bélico ocultado e inviabilizou o avanço das investigações. A arma de fogo utilizada nos crimes ainda não foi localizada, em razão das condutas criminosas perpetradas pelos 5 denunciados, cabendo ressaltar que Maxwell ostentava vínculo de amizade com os acusados dos crimes e com os denunciados Josinaldo Lucas Freitas e José Márcio Mantovano. Então, isso foi uma das coisas que aconteceram recentemente, né? Essa aconteceu hoje, mas teve a outra, que aí tem a ver que você acertou aí. Né? Delegado diz que não há nenhuma participação da família Bolsonaro no crime. Caramba. Que surpresa, hein? Nossa. Plot twist. Caraca. Plot Sério? twist. O delegado falou isso? Falou. Delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou na manhã desta quarta-feira que a Polícia Civil do Rio tem certeza que não há nenhuma participação da família Bolsonaro nas mortes da vereadora Marielle Franco, PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes. Não tem nenhuma participação da família Bolsonaro nesse evento. Não temos indício dessa família no caso. Temos certeza que não há participação, afirmou o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes. Questionado sobre quais são os indícios que levaram os investigadores a descartarem o envolvimento de algum parente do presidente na morte da parlamentar e seu motorista, Nunes garantiu que não tem elementos que indiquem a participação. Ou seja, não são os indícios, são a ausência de indícios. Né? O jornalista, né, cara, tem cada pergunta. Quais são os indícios? Não, porque não tem indícios. Pai. Esse pessoal estudou na mesma faculdade do que Cabeça Piroca. Né? Você fez tweet. Você tá ameaçando esse STF. Pois é, por aí. Ai, que ameaça. Ué. Você botou uma lagosta. É por aí. Você me chamou de cabeça de piroca. Cabeça de piroca, cabeça de piroca, cabeça de piroca, cabeça de piroca. Cabeça de piroca. Digo de novo, cabeça de piroca. E o cabeça de piroca mentiu. Faltou só um cafezinho. Faltou só um cafezinho. Cabeça de piroca. Siqueira, te amo. Siqueira, nosso herói. Pois é. Incrível isso, né, cara? Imagina só, você já foi Uzbequistão? Não. O que você foi fazer lá então matando alguém? Eu acabei de falar que não fui, porra. Exatamente. É isso que os caras estão querendo procurar. Quais são as provas que garantem que você não foi? Eu nunca fui. Mas aí é que tá, não tem provas que eu fui. É a inversão total, né? Daquela máxima de você é inocente até que prove o contrário, né? Não, Bolsonaro é culpado até que se prove o contrário. Pois é. Haja paciência. Não é questão de encontrar provas que provem a sua culpa, não. Você tem que encontrar provas que provem a sua inocência. E a notícia de hoje, né? A gente já falou aqui, mas convém colocar. Fachin é a favor da validade do inquérito das fake news no STF. Né? O STF iniciou hoje e suspendeu também, nessa quarta-feira, dia 10, o julgamento que decidirá sobre a manutenção ou não do inquérito inconstitucional das fake news. Os ministros analisam uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, movida pela Rede Sustentabilidade, contra a investigação, que inclui também um pedido de suspensão do inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e tem o ministro Edson Fachin como relator. O único voto na sessão de hoje foi o de Fachin, e ele se posicionou no sentido de que o inquérito atende à Constituição. Augusto Aras havia pedido ao Supremo há 2 semanas a suspensão da tramitação do inquérito das fake news, e já a rede, diante da posição de Aras, comunicou ao Supremo que desistia da DPF. Só que depois foi comunicado que eles não podiam desistir, né? Too late. Ó, tem uma coisa, tem um pulo do gato aí, tá? O Aras, ele quer que ele é favorável a fatiar o inquérito. A minha tese, eu conversei isso com meus advogados, acho que é a primeira vez que eu tô comentando isso aqui. A minha tese é de que alguém realmente deve ter ameaçado
o ministro Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Gilmar Mendes, ou seja lá quem for, expondo número, dados, porque eu sofri esse tipo de ataque. Eu sofri esses ataques. Eu, Marcos Duval, Carla Zambelli, professor Olavo. Então, eu acredito que deva ter alguma coisa nesse inquérito, que nós não podemos ter acesso integral aos autos do inquérito. A parte que nós vimos não tinha nada, absolutamente nada. Então o cara deve estar ali, ó, alguém tá com os dados da minha família, coisa do tipo, e aquela matéria do Jornal Nacional um dia depois que vieram aqui em casa. Eu quero botar isso aqui para o pessoal ouvir, de novo, já botei isso algumas vezes. Essa matéria do Jornal Nacional, eu vou procurar aqui rapidinho, ela falava desses ataques de grupos de hackers na Deep Web, blá blá blá, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente já sabe. E ali diz isso. Fala um pouco dessa postura. Então, baseando-me nesta matéria do Jornal Nacional, escuta isso aqui, preste muita atenção. Já foram encaminhadas para a Justiça de primeira instância 72 investigações que se tornaram inquéritos policiais. Entre os fatos mais graves em apuração e que não têm relação com a operação de ontem, estão a ameaça de morte feita pela internet a ministro do STF com identificação do autor, que afirmou a intenção de dar um tiro nas costas do ministro na própria sede do Supremo. Essa ameaça foi estendida a um dos irmãos do ministro. Uma postagem feita em rede social que continha uma ameaça de atirar em um ministro do STF e em seguida nas costas e a queima-roupa em todos os ministros da corte. O mesmo suspeito, em outra postagem no Facebook, sugere jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF quando os ministros ali estivessem reunidos. O arremesso de um artefato explosivo... Aí vai embora, depois continua a ler a matéria. Mas o ponto importante aqui é o seguinte, eles falam abertamente, o Jornal Nacional teve acesso a isso, meus advogados não. Tá? Só para lembrar. Que não teve relação com o fato de ontem. Interessante que eles fazem essa matéria aí logo depois que mostram o meu rosto. Para quem não entende muito, isso chama-se propaganda. Como é que é o nome? Neurológica. Neurológica, como é que fala? Quando você usa de neurologia para fazer propaganda? Tem um nome esse troço. Tipo mensagem subliminar que você tá falando? Quando você não é mensagem subliminar, não. Você se aproveita ali, você coloca um aposto e que não tem a ver com a investigação de ontem, aí você continua a frase ali como se a pessoa que está vendo a imagem, Alan dos Santos, Polícia Federal, assassinato, mandou matar, quase ninguém vai prestar atenção naquela parte que eu coloquei ali, que vocês precisam entender isso. Eu vou voltar aqui, ó, presta atenção. Eles estão lá falando do inquérito. 72 investigações blá, blá, que se blá, tornaram blá, blá. inquéritos policiais. Entre os fatos mais graves em apuração e que não têm relação com a operação de ontem, estão. Ou seja, aí começa ameaça de morte, blá blá blá. Só que ele fala rapidinho, né, ali, que não tem nenhuma relação com as investigações de ontem. Diz pra mim aí, quem tá me assistindo e falou assim, ih, rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nessa parte. Você que viu essa matéria ou ouviu alguma coisa relacionada a isso, coloca aqui nos comentários se você viu alguém falando assim, e não tem relação com a operação de ontem. Diz pra mim se você sabia disso. Neurolinguística. Obrigado. Falou aqui Alexandra Pereira. Eu pergunto pra você que tá me assistindo aí. Você já tinha PNL? É isso mesmo. É isso aí. PNL. Programação Neurolinguística. Pergunto aqui. Alguém tinha prestado atenção nisso? Não tem relação com a operação de ontem. É indutivo. Olha lá. Não. Tá vendo? Ninguém viu. Aí o Aras tá querendo fatiar a parada. Ó, já que vocês têm aí no inquérito situações que realmente precisam ser investigadas, show.
Não mexa com o pessoal que tá na internet chamando vocês de cabeça de piroca. Não mexa com essa galera. Não tem nada a ver. Aí, qual é o problema? O problema é que o Alexandre de Moraes já falou. A tese que o Max levantou e colocou na revista. Vamos usar as provas no TSE. Então, para que serviu o inquérito? Só para poder levar as provas para o TSE. Vamos descobrir como funciona a rede de apoio do Bolsonaro. Aí o que eles vão descobrir? Vão descobrir que o Louro José é um mão de vaca, nunca investiu em porra nenhuma. Vão descobrir que nós somos um bando de retardado que não temos tanto contato assim quanto eles imaginam. Além de, oi, tudo bem? Como vai aí? Vão descobrir que o Terça Livre só vive do dinheiro de vocês, que ficam doando e comprando nossos produtos. E aí vão tentar um malabarismo para derrubar a chapa. Ponto final, acabou, é isso. É foda? É foda. Bem-vindo ao Brasil. É isso. Eu ainda acredito nisso, sabe? Que vai acontecer isso. O Aras, ele tá ali querendo levar a coisa pro lado dele, porque ele quem tem que investigar e não o STF. Ele vai ver ali, opa, a gente quer acusar aqui pro juiz começar a julgar. Só que nós vamos separar o que é opinião, o que não é. E acabou. É isso. Só dor de cabeça. Só humilhação. Eu nunca chamei o cabeça de piroca de cabeça de piroca. Depois que ele mandou a PF botar a arma na cabeça da minha esposa, vou chamá-lo sempre de cabeça de piroca. Ah, Alan, mas isso aí é falta de respeito. Falta de respeito é colocar uma arma na cabeça da minha esposa grávida. Vai tomar no cu. Isso é falta de respeito. Por causa de tweet. Por causa de hashtag. Eu tenho todo o direito de mandar todos ir pra puta que o pariu. O dia que você souber o que é ter a Polícia Federal invadindo sua casa, apontando uma arma pra sua esposa, com um bebê no colo, com um outro filhinho mais novo, de 2 aninhos, e um monte de 3 caras, 2 homens e uma mulher, apontando arma, dizendo mãos pro alto. Voltando no tempo, dá vontade de falar assim, mão pro alto. Eu não tô tocando punheta, porra! Mão pro alto pra quê? Eu não tenho nada aqui? O que eu vou fazer contra você se eu não tenho nada? Eu que sempre tô defendendo a Polícia Federal. Enfim, vou lá pra Super Live. Vamos nessa? Cabeça de piroca. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. É outro, né? Isso aí não é. E até amanhã no Boletim da Manhã. Tchau, tchau. Cabeça de piroca.